Olá, pessoas. Nesse vídeo nós vamos falar sobre frase, oração e período. Frase é todo enunciado de sentido completo, capaz de estabelecer comunicação. Então, esta frase, ela pode ter algum verbo e ela pode não ter, mas ela precisa ter sentido completo, ou seja, ela precisa estabelecer uma comunicação, dizer alguma coisa, ter uma mensagem completa. E ela precisa começar com inicial maiúscula e terminar com um sinal de pontuação. Esse sinal de pontuação poderá ser exclamação, interrogação, ponto final, tá? Então precisa ser concluída com um sinal de pontuação e começar com letra maiúscula. Nós temos a frase oracional e a frase não oracional. A frase não oracional é aquela que não tem verbo. Não existe um tamanho de frase ideal. Então, uma frase ela pode conter uma única palavra ou ela pode conter duas ou várias palavras. Tá? Se ela não tem verbo, ela é uma frase não oracional. Se ela tem verbo, ela é uma frase oracional. Na frase, como exemplo de frase não oracional, que é aquela que não possui verbo, olha, que belo trabalho, é não oracional, não há verbo nenhum aí, porque trabalho aí nessa frase não é do verbo trabalhar, né? O substantivo trabalho. Bom dia, silêncio, oi, esses cumprimentos assim, que a gente se encontra com um colega no corredor, na rua, com alguém na rua, e oi, bom dia, boa tarde, como vai? Né? Isso tudo é frase, né? Porque você está estabelecendo ou tentando estabelecer ali uma comunicação, né, com o outro. E a frase oracional é aquela que contém um verbo ou uma locução verbal. Locução verbal ocorre quando você tem dois ou mais verbos juntos, mas indicando uma única ação. Então, exemplo de frase oracional. Você está bem? Então, olha, nesse caso, eu tenho o verbo estar. Joana foi falar com o chefe hoje. Foi falar. Esse foi falar, ele indica uma única ação. A Joana não foi a determinado lugar e aí depois a Joana falou. Não, ela foi falar. Ela encaminhou-se ao chefe, né, para falar com ele. Pressupõe-se uma única ação acontecida e representada nessa locução verbal. Algumas características importantes, né, da frase é que na fala, né, porque você tem a frase, a identificação da frase na fala e na escrita. Né? Na fala é a entonação, né? A questão toda é a entonação, a arrumação dessa frase. E na escrita, os sinais de pontuação. Então, a frase, como eu já disse, ela pode conter uma única palavra, ela pode conter várias palavras, ela pode ter verbo ou não. Se ela tem verbo, ela é oracional, se ela não tem, ela é não oracional. E ela termina com sinal de pontuação. Alguns exemplos. As interjeições, de modo geral, elas são frases, né? Porque elas colocam assim, uma expressividade, um sentimento, uma sensação do momento. Socorro, o quê? Mas que coisa terrível, quanta bagunça, que tragédia, e por aí vai, né? Você está passando perto de algum lugar, você vê fumaça e alguém grita fogo, esse fogo aí é uma frase, né? A pessoa está estabelecendo ali uma comunicação, dando um aviso. Como tipos de frase, aí nós podemos falar da frase interrogativa. Essa frase interrogativa, que como o próprio nome sugere, ela traz em si uma interrogação, ela pode ser interrogativa direta, quando termina com o ponto de interrogação, e pode ser a interrogativa indireta, quando nitidamente você está fazendo uma pergunta, mas você não usou a entonação de pergunta e não tem o sinal, o ponto de interrogação. Por exemplo, como um exemplo de interrogativa direta, que dia você volta? Isso é uma interrogativa direta, terminou com sinal, com ponto de exclamação. Ou eu poderia dizer, eu queria saber que dia você volta.
Nesta frase, eu queria ou eu quero saber que dia você volta, existe uma interrogação, só que de forma indireta. Nós temos ainda as frases exclamativas, né, que tem aquela entonação mais expressiva, normalmente terminando com um ponto de exclamação ou com reticências. Então, algo do tipo, que horror, né, esse que horror que vem com ponto de exclamação. Temos as frases declarativas, que são aquelas que têm uma entonação intencional, que se faz a ideia de uma declaração é nítida, né? Daí o próprio nome, os próprios nomes vão te dando as dicas, né? Do que ela informa, do papel que ela desempenha. Então, amanhã não poderei levantar. Amanhã não poderei levantar cedo. Então, isso é uma frase declarativa. Eu estou declarando, né, que não poderei levantar cedo. E temos ainda as frases imperativas, né, que são aquelas que usam o verbo no modo imperativo, para indicar uma ordem, um pedido, uma súplica, né? Por exemplo, fale mais baixo, e aí você está, né, dando uma ordem ou fazendo um pedido. Temos ainda as frases optativas, né, aquelas que expressam um desejo. Tomara que ela consiga chegar cedo. Então, né, você está expressando aqui um desejo, seria uma frase optativa. Bom, então sobre frase é isso. Agora sobre a oração, né? A oração, também chamada de frase oracional, aquela que contém um verbo, pelo menos um verbo, ou uma locução verbal. Tá? A frase, ela é um enunciado de sentido completo, né? Que pode ter verbo e pode não ter, né? Mas tem que ter sentido completo. A oração, ela não precisa ter sentido completo. Ela pode ter ou não. Quando ela tem, você tem uma frase oracional. Mas você tem uma oração que pode não ter sentido completo, que pode depender de outra oração para dar esse sentido completo. Então, a oração, ela é um enunciado que se organiza em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Então, não existe a possibilidade de uma oração sem verbo, ainda que ele esteja subentendido. Eu falo melhor sobre isso um pouco à frente. Então, a frase não precisa ter verbo, ela pode ter e pode não ter. A oração tem que ter, ela precisa ter um verbo, tá? Porque a oração é exatamente esse enunciado que se organiza a partir de um verbo ou de uma locução verbal. Então, na oração, é que nós vamos identificar os chamados termos da oração, né? Os termos essenciais, sujeito e predicado, os termos integrantes, né? Objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva, e os termos acessórios, adjunto adnominal, adjunto adverbial e aposto. E temos ainda um termo independente, que é o vocativo. Tá? Assim, teremos esses assuntos tratados em tantas outras videoaulas que serão montadas e publicadas também a curto prazo, né? Ou seja, à medida que houver a demanda, né, do nosso planejamento. Bom, então a oração, por exemplo, eu digo corra. Então esse corra, né, que vem como uma ordem de correr, eu tenho aí uma oração. Esses doces parecem muito gostosos. Aí eu tenho aí uma oração, porque eu tenho o verbo parecer. Na primeira eu tenho o verbo correr. Chove muito no inverno, e tem aí o verbo chover. Agora, vamos imaginar que você esteja analisando um período, na sequência eu falo de período, e você tem uma situação assim, a menina caiu e chorou. Então, observe que a menina caiu e chorou, eu tenho nessa estrutura dois verbos, né? Eu tenho cair e eu tenho chorar. Então, dentro dessa estrutura, que é um período, eu tenho duas orações. Se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. A locução verbal, ela é contada como um único verbo. Tá? Agora, se eu tenho mais de um verbo, mais de uma locução verbal, então eu vou ter o número de verbo ou locução verbal que eu tiver no período, vai ser o número de orações. Então, nesse período, a menina caiu e chorou. Se eu disser para você, a menina caiu, isso é uma oração com sentido completo. Eu posso dizer que é uma frase oracional. Agora, se eu chego do nada
e digo assim, e chorou. Não tem nenhum contexto antes. Eu não disse nada. Eu cheguei e bati aí a sua porta e você abriu para me atender e eu disse, e chorou. Esse e chorou, ele não faz sentido sozinho. Então, isso significa que nem sempre a oração vai ter sentido completo, porque ela não tem obrigação de ter. Quem tem obrigação de ter sentido completo é a frase, não a oração. Então, essa primeira oração, a menina caiu, ela tem sentido completo, mas a segunda não tem. Porque esse e chorou, eu preciso, né, da primeira parte para que isso tenha sentido. Então, eu vou ter oração que tem sentido e vou ter oração que não tem sentido. A frase não, a frase sempre terá sentido independente. Tá? Em algumas situações, você pode ter uma oração, observe que eu disse que a oração precisa ter um verbo, não existe oração sem verbo. Mas eu posso ter uma oração com um verbo implícito, ou seja, o verbo não apareceu, mas eu percebo que ele está escondidinho por ali. Então, olha, citando um trecho de um poema do Camões, do Luís Vaz de Camões, o poeta português, ele diz assim, no mar, vírgula, tanta tormenta e tanto dano. Ou seja, nesta frase do Camões, nós temos aí um verbo implícito, que é o verbo haver. Quando eu digo no mar, tanta tormenta e tanto dano, eu tenho aí uma oração. Tá? Mas e o verbo? Que aí você poderá dizer, pô, mas você acabou de dizer que toda oração precisa ter um verbo. Sim, disse. Mas aí, neste caso, o verbo está implícito. É nítido, né, que você pode perceber aí, de boa, que no mar há tanta tormenta e tanto dano. Ou seja, o verbo haver, ele está subentendido. Então, eu tenho uma oração, de qualquer forma, tá? Mesmo o verbo estando subentendido. Então, se eu digo assim, choveu no Rio de Janeiro como chove no Sul. Aí eu tenho o verbo chover na primeira oração, né? Choveu no Rio de Janeiro. E na segunda oração eu tenho como chove no Sul. Eu tenho de novo o verbo chover. Mas eu posso reduzir isso e dizer que choveu no Rio de Janeiro como no Sul. Então, nesse como no Sul, esse pedaço aí vai ser uma oração, em que o verbo chover está subentendido, né? Para você não ter que repeti-lo. Né? É o caso aí de uma oração comparativa. Bom, falta falar sobre o período. O período, ele é uma frase, ele é uma unidade sintática, né? A gente está falando da parte de sintaxe da gramática. Então, o período, ele é um enunciado construído por uma ou mais orações e com sentido completo. Ou seja, o período é uma frase. Tá? O período é uma frase. Só que esta frase obrigatoriamente tem verbo, pelo menos um. Quando o período tem um único verbo ou locução verbal, ele é classificado como período simples. Quando o período tem mais de um verbo ou locução verbal, ele é classificado como período composto. Então, período simples é aquele período que tem um único verbo. O período composto, ele tem dois ou mais verbos ou locuções verbais. Tá? Então, o conceito do período, ele junta o conceito da frase e o conceito da oração. Ou seja, o período ele é um enunciado de sentido completo, até aí está igual a frase, construído a partir obrigatoriamente de pelo menos uma oração. Aí está a diferença da frase, né? Porque a frase ela é o enunciado completo, mas ela pode ter verbo ou não. O período ele tem que ter um verbo. Tá? O período precisa ter uma ou mais de uma oração. Quando ele tem uma única oração, a gente chama de período simples ou oração absoluta. Quando ele tem mais de um verbo, locução verbal, a gente chama de período composto. Aí dentro do período composto, que aí já é tema para uma outra videoaula, dentro do período composto vão acontecer aquelas subclassificações, né? Do período composto por coordenação, do período composto por subordinação, do período misto. Mas esse é assunto para outro bate-papo. Por hoje é só, por aqui, nesse vídeo é só. Um abraço para todas e todos.